a sabatina aí, essa série de entrevistas, portanto, a série de sabatinas, vamos falar com o professor Gil, candidato a vereador pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, de Salvador. Portanto, Bahia, Salvador, é o entrevistado desta sexta-feira, 13, portanto, 13 de novembro. Então, o professor Gil, ele está aqui nos bastidores, já na expectativa, esperando. Vamos, então, já colocar o professor Gil, o bom baiano professor Gil, do PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Queria dar boas-vindas, agradeço aí pela presença do professor Gil, o PCB. Aliás, estamos entrevistando o último candidato e o primeiro candidato do PCB aqui nessa série de sabatinas. Então, professor, seja bem-vindo. Uma rápida introdução: quem é o professor Gil, o porquê você entrou na política, o porquê você é candidato a vereador pelo PCB. Seja bem-vindo. Boa tarde, ou boa noite, aliás. A gente está numa agenda tão corrida que até o espaço-tempo está um pouquinho confuso. É um enorme prazer estar aqui, né, conhecendo aí o programa Conexão Progressista. Eu sou militante, né, organizado no PCB desde 2015. Né, ingressei a partir do movimento estudantil na Universidade Federal da Bahia e desde lá nunca parei, né, na verdade. Eu sempre digo que junho de 2013 gestou toda uma geração, né, de luta. Não necessariamente gestou coisas boas, né? Teve gente que foi para o lado errado, mas foi um movimento de convulsão que acabou gestando, né, vários polos, alguns de contestação, outros, enfim, reafirmando essa política conservadora, como a gente sabe. Mas aquele momento de efervescência fez nascer, né, uma série de possibilidades, e eu acho que eu advim daí, né, e nunca mais parei de me organizar. Então, essa militância está aí engajada desde 2013. Em 2015 eu ingresso realmente na política organizada, a partir da União da Juventude Comunista, que é o nosso coletivo, né, de luta de juventude. E a gente decidiu, né, voltar a disputar as eleições. Já tinha um bom tempo que não disputávamos aqui em Salvador, quase uma década. Decidimos voltar a construir uma candidatura. É uma candidatura, embora tenha um candidato, ela é uma candidatura bastante coletiva. Pela própria forma que a gente se organiza, é um programa político feito a várias mãos, né, uma plataforma toda bastante dialogada com movimentos sociais, movimento de juventude, movimento negro, de mulheres e assim por diante. E é isso, né? Estou aqui muito feliz, né? Quero aí bater esse papo legal com vocês. Vamos lá. Professor Gil, candidato a vereador pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e ele fala da Bahia, ele é de Salvador, portanto é candidato à Câmara de Vereadores da capital da Bahia, Salvador. Bom, e para quem está chegando agora, já peço, antes de passar a palavra aqui para o nosso cronista Pedro Araújo, cronista de todas as sextas-feiras, solicito para você que ainda não está inscrito aqui nos canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo, e também convide outras pessoas para fazer parte aqui como inscrito aqui dos nossos canais TVC e TVJC. E na medida do possível, você pode também colaborar financeiramente com os canais, ajudando os dois canais com apenas um ato de ajuda. É muito importante que você faça isso. Bom, Pedro Araújo, a bola está com você, então vamos começar a sabatina aí com o nosso convidado desta sextou. Primeiramente, boa noite ao candidato. É um prazer ter um representante, talvez, um dos mais importantes partidos brasileiros, um partido de história, um partido de luta. E, candidato, acredito que tanto Salvador quanto Recife, que é a cidade onde eu moro, tem um problema muito semelhante por toda a questão geográfica, toda a semelhança geográfica que existe entre elas. E na questão do coronavírus não é diferente. As cidades estão enfrentando momentos muito difíceis. O que o senhor acredita que vai ser o maior desafio dentro da Câmara dos Vereadores, quando eleito, em relação ao coronavírus? Não só em questão de saúde,
mas tanto a retomada da cidade no pós-pandemia, ou até como a cidade deve lidar com a continuidade da pandemia? Bom, a gente tem um desafio enorme, né, aí pela frente. A pandemia, até onde sabemos, em vários elementos ela veio para ficar, porque ela escancara realmente, ela abre algumas coisas que estavam um pouco veladas, e a gente começa a perceber, né, como se diria no popular, onde que está realmente, né, o buraco do nosso problema de saúde pública, né, do nosso problema das nossas escolas, do transporte público. A gente vai ter aí realmente uma série de desafios muito duros. Eu diria que um primeiro grande ponto de enfrentamento que a Câmara de Vereadores, né, ou que a nossa presença na Câmara de Vereadores vai ter que enfrentar, é um modelo privatista que está sendo cada vez mais tocado, né, tanto na saúde, mas também na educação e no transporte público. E esse modelo privatista, enquanto privatista, obviamente, ele é orientado para o lucro, né, e não para as necessidades fundamentais da população trabalhadora, e ele vem gerando uma série de mazelas, problemas infraestruturais, problemas administrativos, problemas na qualificação do pessoal. Se a gente olha, por exemplo, para a atenção primária em Salvador, hoje Salvador tem cerca de apenas 36% de cobertura de atenção primária. Isso significa que mais do que a metade da população não está devidamente coberta pela atenção primária de saúde. E a gente sabe que a atenção primária, sobretudo para a gente tratar agora dessa situação pandêmica e do pós-pandêmica, ela é um momento fundamental para a gente conseguir colocar a nossa classe trabalhadora mais protegida. Né? Eu acho que essa é uma primeira questão que a gente precisa abordar, e esse modelo privatista vem colocando uma insegurança muito grande na esfera do trabalho. Hoje os contratos, eles são em sua maioria contratos terceirizados, seja para médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, toda a equipe hoje envolta na atenção primária, ela vem para um processo de precarização, né? E aí a gente falava aqui, né, que a reforma trabalhista é um dos pontos aí em voga. Essa reforma trabalhista é um dos elementos que vem colocando, né, escancarando essa porta para transformar esses serviços essenciais em mercadorias. E aí esse é um problema muito grande que a gente tem para enfrentar. Só que ele tem uma segunda questão. Esse modelo privatista, ele é um substrato para o funcionamento das nossas câmaras de vereadores e do nosso próprio sistema político. A gente sabe das relações escusas que estão colocadas, como planos de saúde, por exemplo, vão financiar determinadas candidaturas, como grandes monopólios privados da rede de educação, da rede de saúde privada, da rede de transportes, vão pressionar, vão gestar suas candidaturas e vão ter toda uma ingerência, né, ali dentro do poder público. Essas são questões muito graves que a gente precisa lidar. Né? É uma forma de funcionamento bastante mafiosa. Né? Não tem nenhum eufemismo para a gente dizer. Né? É de fato uma forma mafiosa. Quando a gente para ver de maneira nua e crua, uma Câmara de Vereadores, os órgãos legislativos, eles têm uma maioria avassaladora de candidatos, ou de candidatos não, né? De mandatos que são radicalmente antagônicos com as verdadeiras necessidades dessa população. É você ter uma atenção primária universal, é você ter uma ampliação do sistema do SUS, é você ter postos de saúde alocados nos diversos bairros, é ter planos de qualificação continuada, né, do pessoal, porque a gente sabe que uma relação de trabalho bem estabelecida, ela é fundamental para garantir um bom serviço, né, você ter o seu pessoal que se qualifica, você tem um pessoal que tem acesso devido a férias, ao gozo de descanso e várias outras coisas que vêm sendo sistematicamente cortadas a partir dos projetos de terceirização. Só que aí, para fechar, o nosso grande desafio ao bater de frente, né, com essa lógica que está muito enraizada, ela está aí dentro mesmo das estruturas de forma muito, muito incrustada. Eu tenho sempre dito, a nossa única alternativa, ainda mais sabendo que seremos minoria nesses frontes, é conseguir trazer
esse debate político, essa contestação dessas políticas para fora daquele terreno. Esse terreno viciado, que é a Câmara de Vereadores, que são o Congresso e assim por diante, ou seja, as instituições, é um terreno viciado. A gente precisa trazer essa luta política para um outro terreno. É o terreno onde você vai ter a participação popular direta, onde você vai levar para as comunidades, para os bairros, para as escolas e assim por diante. É isso que a gente precisa fazer, escancarar as portas dessas instituições que não tem como dar conta, trazendo para fora a luta, e a gente vai começar a ter uma pressão verdadeiramente genuína, que certamente vai começar a dar seus efeitos. Estamos conversando aqui com o nosso convidado de hoje, o professor Gil. Ele é candidato a vereador pelo PCB, portanto, de Salvador, Bahia. Professor Gil, candidato a vereador à Câmara de Salvador. Bom, professor Gil, eu queria falar sobre, por exemplo, você é uma candidatura jovem, militante, começou lá na UJC, é isso, né? E aí você teve essa tua trajetória ainda, eu diria, um pouco jovem, curta, né? Mas o que você pretende, por exemplo, em termos, se for eleito, você trabalhar voltado, por exemplo, para essa juventude, e uma juventude hoje que é muito difícil aceitar, por exemplo, um partido político de esquerda. Ou seja, a juventude hoje ela está mais voltada para outro tipo de atrativos, e é muito difícil você trabalhar hoje e formar um bloco coeso, por exemplo, com uma determinada ideologia, no caso aqui a ideologia socialista comunista. Mais difícil ainda se torna neste momento em que esses fascistas atacam, por exemplo, todas as pessoas que têm essa postura e que defende essa conjuntura socialista comunista. Então, como você, que é um candidato e um futuro, no caso futuro vereador aí na Câmara Municipal de Salvador, como você pretende trabalhar a cabeça dessa juventude que, infelizmente, está muito alienada, mais ainda se você pegar aí década de 70, 80, 90, que a juventude era bem mais politizada, e hoje, infelizmente, a juventude está dispersa. Como você trabalhar, você no cargo de vereador, eu sei que é de repente, uma indagação muito ampla, mas como você pretende trabalhar a cabeça dessa juventude? Esse é um desafio histórico, na verdade, a gente olhar para essa juventude. Tem uma questão meio contraditória na juventude, né? Ao mesmo tempo que a gente tem toda uma fibra, um vigor, né? Um certo ímpeto que é inerente da juventude, a gente vê uma juventude que, em parte, foi seduzida por valores extremamente conservadores, que é algo muito estranho, né? A gente vê jovens de 15 anos que se reivindicam conservadores. Eu já tive experiências, inclusive, em sala de aula, de um aluno se colocar assim como, não, eu sou conservador. E aí a primeira pergunta que eu fazia, e eu fazia mesmo essa pergunta, essa provocação, era, mas o que exatamente que você quer conservar? Já que você se diz conservador. E aí gera um certo estranhamento, né? O que eu quero conservar? Eu quero conservar alguns valores. Mas que valores são esses? Aí você vai jogando, né? E vai trabalhando. Normalmente, você vê que, de forma geral, a profundidade que esse debate está enraizado é muito baixa, uma profundidade quase que de um pires, né? Por assim dizer. Quando você vai começando a provocar, e aí você vai vendo que, na verdade, o que está colocado ali é uma certa desesperança e uma falta de alternativas se colocando no horizonte. Esse jovem acaba mirando num certo saudosismo, porque a gente tem uma geração que viveu uma série de promessas não cumpridas, e essas promessas não cumpridas são promessas da sociedade capitalista, né? Uma juventude que hoje não consegue sair da casa dos pais. O que a mídia faz aí nesse processo de alienação? Vai dar um nome bonito para aquilo,
né, a geração Z, que eu esqueci até qual é o termo que eles dão, mas como se fosse assim, que vai fazer co-living, né, que vai fazer coworking, que coisas do tipo, ou seja, ela não vai ter um espaço devido de trabalho, ela vai ter que dividir com outras pessoas, ela não vai ter um espaço de moradia. Não, a gente sabe que isso já existe há muito tempo, mas essas coisas são cada vez mais normalizadas, uma juventude que não consegue ter condições de sair da casa dos pais, porque ou está desempregada, ou tem trabalhos muito mal remunerados, custo de vida nas cidades cada vez mais elevados. Então a gente tem um desafio primeiro, que é incitar algumas provocações na juventude e acender nessa juventude a ideia de que ela é sim capaz de operar mudanças na medida em que ela sai da lógica individualizada e ela começa a pensar na forma coletivizada. Esse é o grande desafio, sobretudo numa juventude que cresceu com celular, que cresceu com Facebook, com Twitter, que cresceu com uma série de instrumentos que, enfim, já tem estudos que vão mostrar, né, toda uma carga de adoecimento, de um afastamento, né, enfim, esse contato direto. E aí a gente vê assim, você está num prédio que você não conhece seu vizinho e coisas do tipo, na rua você não comunica mais. Então, a gente tem esse desafio, que é um desafio de trazer de volta uma relação mais coletiva, mas ao mesmo tempo você colocar essa relação mais coletiva como uma condicionante para que essa juventude volte a tomar as rédeas de sua história, para que ela consiga entender o porquê que várias promessas frustradas não têm como se satisfazer nessa sociedade, mas que ela tem alternativa. E essa alternativa perpassa uma ação conjunta, uma ação coerente, uma ação que perpasse o estudo, né, que perpasse debater alternativas de modelo de sociedade. A gente precisa voltar a dizer, essa sociedade não se encerra em si mesmo. A gente não viveu o fim da história, como muito se propagou nos anos 90. Não, a história está viva, está pulsando. Certamente a gente vai viver agora, eu até dizia isso numa atividade que estava mais cedo, a gente vai viver uma década de lutas incessantes. Esses anos agora, né, 2020 até 2030, não resta nenhuma dúvida que a gente vai viver uma década de lutas sem parar. Só que a gente percebe que hoje, por mais que exista essa sedução para uma esfera conservadora, existe também uma abertura cada vez mais consequente de uma parte da juventude para também ouvir falar de alternativas radicais, para ouvir falar de, olha, tá ruim a situação, mas a gente tem poder de mudança. A gente fazendo assim, a gente fazendo assado. Na medida em que você vai começando a operar algumas transformações, o famoso trabalho de consciência, né, o avanço de consciência, tem muito a ganhar. E eu acho que o trabalho de juventude, ele tem dado resultados cada vez maiores, e a gente tem conseguido, inclusive, debater, bater testa com essa juventude que está lá do outro lado da trincheira, né, nessas hordas conservadoras, essas hordas fascistizadas, a gente tem conseguido bater testa, contestar e trazer cada vez mais pessoas para nos escutarem. Esse é o primeiro passo, a gente acha que está acertando, temos que aprender a comunicar cada vez melhor. Iniciativas como essa aqui são fundamentais, essa mídia independente faz um trabalho fantástico nesse sentido. Eu acho que esse é o caminho, a gente precisa persistir nele, aprimorar algumas técnicas, e é isso. Vamos por aí. O nosso convidado de hoje, o professor Gil, candidato a vereador em Salvador, portanto, pelo Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o antigo, como dizia, o PCBão, professor. Você não é do tempo do PCBão, mas eu convivi nesta época, meu pai que foi do PCBão, né? Meu pai que era prestista, e aí, então, para quem não sabe, o PCB era conhecido como PCBão. Professor aí, o professor Gil, portanto, candidato a vereador. Bom, vamos agora com mais uma pergunta do nosso camarada que está em Recife, portanto, hoje estamos aí com parte do Nordeste, aqui representando o Nordeste também, o Pedro Araújo. Então, a bola está com você, Pedro Araújo. Eu queria comentar primeiro, é interessante que a fala do candidato, quando ele fala como a juventude foi seduzida por esse discurso fácil que o fascismo traz.
que é muito fácil, um discurso que cria um inimigo e um discurso que coloca todos os problemas do mundo nesse inimigo. É muito importante a gente entender isso. Eu gostei muito da fala do professor em relação a isso. Sobre a minha pergunta, o Brasil vive uma crise ambiental enorme. O desgoverno Bolsonaro vem desmontando o Ministério do Meio Ambiente desde o começo e tornou ele um puxadinho do Ministério da Agricultura, praticamente. Como você acha que a Câmara dos Vereadores pode ajudar a pensar a cidade de uma forma de a gente conseguir preservar mais o meio ambiente, trazer a questão da preservação ambiental para dentro da cidade, da questão da cidade, e discutir isso dentro das câmaras municipais? Fico muito feliz com essa pergunta, e esse é um dos debates que a gente vem travando bastante. Eu sou geógrafo de formação, acabei não dizendo, né? Participei durante a minha graduação muito de alguns projetos que a gente chama da geografia física, né, mais ligados à parte de solo. Eu tinha uma experiência legal com isso, e eu acabei me engajando muito nesses debates, né, sobre hortas, sobre reforma urbana, no sentido de aproveitar uma série de potencialidades que tem no espaço urbano para a gente trazer a agricultura para o seio da cidade, debater agroecologia e coisas do tipo. E a gente percebe que temos um público muito aberto a discutir essas coisas, né? Eu, pessoalmente, sou vegetariano, né? Fui criado, na verdade, já nesse meio, mas a gente percebe algumas limitações que é importante a gente pontuar isso. No debate, tanto, né, veganismo, vegetarianismo, na pauta ambiental, ela é uma pauta que hoje, ao mesmo tempo em que ela convida muita gente, né, ela é uma pauta que convida muita gente, isso é um fato. Ao mesmo tempo, via de regra, essa pauta convida de forma muito esvaziada politicamente. E a gente acaba tendo uma certa romantização, né, da questão. E aí, como é que a gente olha a questão? Poxa, eu acho importante, né, cuidar do meio ambiente, eu acho importante plantar uma árvore, acho legal fazer uma horta, ensinar as crianças a colher alface e tudo mais. Só que esse debate é produzido, via de regra, de maneira como se o horizonte último fosse: não, você tem uma horta na escola, você resolveu o problema. Ou você transformar a sua dieta, operar uma mudança na sua dieta individualmente, você resolveu o problema. O nosso grande desafio é o seguinte: você politizar esse debate a ponto de você chegar nas raízes dos problemas. E quando você chega nas raízes dos problemas, você chega também nas propostas que vão atacar o problema no cerne, que vão atacar o problema na base. E aí a gente começa a discutir. Eu não tenho nada contra o plantio de alface, não tenho nada contra uma educação ambiental que vai trabalhar esse lado com a criança, que vai ensinar a criança que botar o pé na terra é legal, que não é sujeira, que aquilo a gente vive daquele substrato. Mas a gente precisa quebrar uma certa romantização que existe aí e uma certa ingenuidade no debate ambiental. A gente precisa dizer que o modelo de cidade que temos hoje é inviável do ponto de vista ambiental. O modelo de produção industrial é inviável. Um modelo onde você compra um aparelho de celular, paga uma fortuna, e com menos de um ano o seu aparelho de celular está dando defeito, sendo que a gente tem tecnologia suficiente ou para que esse aparelho dure 3, 4 vezes mais do que ele objetivamente dura, ou para que, por exemplo, esses aparelhos fossem montados de forma que peças de reposição específicas pudessem ser trocadas sem que você tivesse que jogar o aparelho inteiro fora. E a gente só consegue fazer um debate ambiental qualificado na medida em que a gente vai pautando essas questões. Quando a gente traz para o âmbito da cidade, né, para sair dessa coisa mais geral, a gente tem também muito trabalho para fazer no âmbito da cidade. A gente tem que pautar, e temos condições de pautar, né, uma transformação no modelo de transportes públicos, né, superando cada vez mais os combustíveis fósseis, trazendo para o interior da nossa discussão que o transporte público de interesse social ele tem que ser gerenciado pelo poder público, porque quem vai ter condições de implementar substituição das frotas, para que elas sejam paulatinamente pautadas em novas energias, para que a gente consiga ir substituindo de uma vez por todas essa dependência de um modelo rodoviário, para que a gente comece a operar transformações na lógica de deslocamento na cidade.
tem um debate da cidade de 15 minutos, a gente aproxime dos bairros lazer, cultura, educação, saúde, os diversos serviços, para que deslocamentos enormes não precisem ser operados sempre. Mesma coisa vai valer quando a gente fala de alimento. Nosso alimento frequentemente viaja distâncias enormes para chegar até a cidade. A gente tem toda uma potencialidade de estar produzindo diversos gêneros alimentícios nas cidades. Com um debate sério sobre reforma urbana, é um debate sobre criar cinturões verdes nas cidades, nas zonas metropolitanas, em diversos terrenos abandonados. Você passa no centro de Salvador, que é uma cidade de quase 500 anos de idade, você vai ver terreno vazio. A gente chama de terreno de engorda. Porque eles estão ali com o único objetivo de custar mais caro daqui a X tempo. Ali você poderia estar tendo uma produção que vai ser integrada com uma rede de distribuição naquele bairro, o outro bairro vai produzir, né, vegetais, o daqui está produzindo frutas, o outro vai ter beneficiamento de algum tipo de grão, o outro vai ter fábricas e cooperativas para produzir pão, e assim por diante. A gente tem toda uma condição de fazer isso, e evitar que o leite que você consome precise ser deslocado 500, 600, 800 quilômetros, e assim por diante. Isso é debater a questão ambiental de maneira séria. Então, a gente vai por esse caminho. Este é o professor Gil, candidato a vereador em Salvador, pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, e o professor disputa aí, portanto, uma vaga lá na Câmara Municipal da capital baiana. Bom, professor, e para finalizar, eu queria falar um pouquinho também da majoritária aí em Salvador. A majoritária aí, vocês apoiam a candidatura? Que tipo de candidatura vocês apoiam? Ou vocês não estão apoiando ninguém? Eu queria que você falasse das projeções, quem pode, se terão aí segundo turno ou não, ou seja, quem é que vai, a projeção de quem vai para o segundo turno, ou seja, faça um resumo aí sobre também a candidatura majoritária aí em Salvador. Salvador tem uma situação que não é estranha a outras capitais, né, mas aqui tem um grau de dominação político-ideológico muito forte em cima do que a gente chama de carlismo. O carlismo, né, fundado a partir da figura, né, do ACM, finado ACM, mas que a morte física do ACM não pôs fim a uma certa lógica de política que ainda é residual em Salvador. Por esse motivo, existe uma força muito grande na direita soteropolitana, essa direita tradicional, por assim dizer, né, que ela vem se perpetuando com raros momentos de hiato, né, onde outras forças políticas conseguiram ascender, mas sobretudo em Salvador é muito forte esse fenômeno do carlismo. E vejam, a Semineto, né, hoje é o atual prefeito de Salvador, está forçando uma transição, né, com um candidato, gente, é assustador. Eu não sei se vocês tiveram o desprazer, né, de ver essa figura que é o Bruno Reis. É uma figura que, assim, até mesmo para um político burguês da ordem, né, é uma figura completamente fraca, não tem um debate sobre nada, não tem nenhum tipo de expressividade política, nem mesmo para os padrões dos políticos conservadores. Essa é a figura que está sendo empurrada goela abaixo, só que essa estrutura muito enraizada do carlismo aqui, ela vai ter um apelo forte a partir das questões midiáticas, porque tem um controle grande, né, a principal emissora de TV está nas mãos da família Magalhães, um dos principais jornais, que é o Correio, está nas mãos da família Magalhães, e aí tem toda um uso político dessas mídias, tem todas as vinculações com as outras instituições do Estado. Eu vou dar aqui só um exemplo para vocês. A gente assistiu uma coisa assustadora, que até onde temos notícias, só a Bahia viveu nessas eleições. O TRE, a partir de uma decisão completamente arbitrária, decide, na última semana das eleições, proibir todo tipo de ação política na rua, de qualquer natureza.
O PCB, né, com seu histórico de luta insubordinada, obviamente, enfim, não vou entrar nos detalhes, mas o PCB, evidentemente, não poderia adentrar cegamente, né, seguindo esse tipo de normativa, que vinha com um grande objetivo: forçar uma vitória eleitoral do Bruno Reis já no primeiro turno, né, impedindo todos os outros partidos, sobretudo os partidos de esquerda. Tenho aqui minha participante especial, que toda live ela gosta de dar um oi, essa é a Lulu, e forçar essa vitória no primeiro turno era um grande objetivo. Infelizmente, a chance disso acontecer é grande. Ainda assim, estamos pautando, né, uma construção majoritária com a candidatura de Hilton Coelho, que é um candidato do PSOL. É uma figura com uma projeção política muito importante em Salvador, uma figura bastante enraizada em movimentos populares, uma figura que, eu te digo sem medo de errar, em qualquer bairro de Salvador que Hilton Coelho entra, ele é uma figura conhecida, ele é uma figura que está presente no cotidiano de luta, e a gente se sente muito confortável nessa parceria, né, com o Hilton Coelho. Então, construímos essa... É uma frente, que ela é uma frente eleitoral, mas ela é uma frente, sobretudo, política. A gente chama de Frente Capital da Resistência. Hoje integram o PCB, o PSOL e a UP, na Unidade Popular. Estamos aí fazendo uma construção importante nesse sentido. Amanhã vai ter uma carreata, até pela manhã, né? Se tiver gente soteropolitana nos assistindo, amanhã teremos carreata da Vitória junto com o Hilton Coelho. E é uma candidatura que, por mais que ela sofra todo tipo de boicote, Hilton chegou a ser cortado ao vivo, pela TV Bahia, que eu citei antigamente, ou que eu citei há pouco, chegou a ser cortado ao vivo. Hilton foi o único candidato que teve o seu programa proibido de vincular. Ontem ele foi proibido de ir ao ar, porque fazia críticas diretas e contundentes à candidatura de Assemineto, né? Do fantoche de Assemineto, que é o Bruno Reis. Então, uma campanha que vem sendo perseguida porque é a única campanha que se propõe a botar o dedo na ferida. E aí a gente tem um PT extremamente acomodado à ordem, né, um partido dos trabalhadores com uma direção bastante à direita, sendo muito honesto, um partido que coloca uma major da polícia militar, uma polícia militar, enfim, com as práticas genocidas assustadoras que a gente conhece. Salvador é uma cidade extremamente negra e tem um cotidiano de morte na sua juventude. Pega uma figura que é uma expressão dessa política genocida de Estado e coloca ela para disputar pelo Partido dos Trabalhadores. É uma situação também muito complexa que a gente fica, né? E aí, a alternativa que está sendo pautada aqui, né, do ponto de vista Tivemos, do PCdoB, tem também uma demorou, mas candidatura completamente, né, à má ordem. nós tivemos uma queda, o professor Gil. Tivemos um corte quando você falou ali no finalzinho. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Nós tivemos um corte aí na tua internet, quando você estava falando exatamente da candidatura da policial militar, a major da polícia militar. Aí teve um corte neste momento, então prossiga daí. Pronto, eu vou tentar sintetizar. Então a gente ficou numa situação muito complicada, que por um lado, essa esquerda mais institucionalizada nas figuras do PT e do PCdoB lançam candidaturas à direita, o PDT em Salvador se junta com o DEM, né, para fechar a candidatura junto com o carlismo. O que seria a alternativa petista? Lança uma candidatura de uma major da Polícia Militar, ao mesmo tempo tenta apelar, né, aí para alguns elementos da representatividade, de forma extremamente contraditória, diga-se de passagem, porque você apela para o fato de ser uma candidata negra, mas é uma candidata representante da Polícia Militar. E aí, essa é uma contradição, ao meu ver, insolúvel, mas essa é a candidatura que está sendo pontuada. E aí o PCdoB lança também uma candidatura própria, né, mas de uma figura que tem um histórico de votações, sempre aí votando pelos cortes, a favor dos cortes, né, para direitos trabalhistas, a favor da reforma da Previdência. O governo do estado da Bahia aprovou uma reforma da Previdência ainda pior, mais reacionária do que a reforma da Previdência de Bolsonaro.
infelizmente, a gente aqui tem uma esquerda institucional que, por vezes, é vanguarda no desmonte do Estado. E aí a nossa alternativa que está sendo pautada aqui realmente é essa frente, né? Antigamente a gente chamava de Frente de Esquerda Socialista, hoje estamos chamando de Frente Capital da Resistência, né? Com o PCB, o PSOL e a UP. Essa é a nossa avaliação. Quero agradecer o professor Gil, ele é candidato a vereador em Salvador pelo PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Professor Gil, agradeço mais uma vez por ter aceito aqui o nosso convite. Um ótimo final de campanha. Hoje, sexta-feira, hoje acabou, ainda temos o finalzinho de noite, sabadão aí, e o domingo é o dia aí de ir para a rua aí, quem sabe virar o jogo no dia 15. Então, agradeço e até uma próxima oportunidade, uma ótima campanha, um ótimo final de campanha. E esperamos aqui, pelo menos a TVC Jornalismo, espera que você seja eleito, candidato eleito, portanto, a vereador aí em Salvador, capital baiana. Então, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço realmente profundamente a essa iniciativa, esse espaço democrático, da mídia democrática, a mídia independente. Acho que a gente tem que defender cada vez mais a mídia independente, e realmente eu saldo muito essa iniciativa de vocês, né? Coloco aqui, acho que falo em nome do meu partido, que a gente está aqui aberto a outros convites, a participar de outros momentos, debater outros temas que não as eleições, eu individualmente, mas também aí, né, toda essa juventude engajada, também alguns não tão jovens, mas que também aí ainda com muita fibra e muito impulso. Então, ficamos realmente muito felizes. Agradeço a Conexão Progressista, né, a TVC, e muito obrigado, fico aqui à disposição. Então é isso. Professor Gil, candidato a vereador aí por Salvador, Bahia. Valdo, Fala por aí. só um instante. Pois não. Fazer o convite ao candidato para, em janeiro de 2021, quando ele já tiver deixado de ser candidato e virar vereador eleito, voltar até aqui para a gente voltar a debater com ele. Excelente, fico muito feliz com o convite e com o prognóstico, confiante de que vai acontecer exatamente dessa forma. É de Recife, fazendo a conexão aqui Recife-Salvador. Então, apostamos também aqui de Floripa, Recife, Salvador, para que o professor Gil seja, então, um dos candidatos eleitos aí na capital baiana. Então, prosseguindo aqui o segundo bloco, mais uma vez obrigado ao professor, dando